esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai, levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom, mas tu guardaste o melhor vinho até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Na busca do sentido profundo da festa que estamos celebrando, a liturgia de hoje traz a nós como primeiro dos textos a história da rainha Esther, que é uma das grandes expoentes femininas do Antigo Testamento, que deve se apresentar ao rei para suplicar deste rei o favor ao seu povo. No versículo 7 se diz que Esther é a agraciada, a que encontra graça aos olhos do rei e por isso pode pedir. Agraciável, gratos, agradável, graça. É a mesma raiz etimológica. Entendemos então o que é que a primeira leitura está fazendo aqui. Ela está apontando para aquela que no sentido pleno, não só no sentido simbólico, é a toda cheia de graça. Aquela saudada pelo anjo no Evangelho de Lucas como a Kecharitomene, a que foi toda preenchida da graça, de modo que ela mesmo torna-se uma fonte, ela mesmo torna-se um canal da graça de Deus agindo nela. A pergunta de Jesus no Evangelho, tanto quanto é feita pelo rei a Esther, é o que nós temos a ver com isso. Esther faz uma defesa do seu povo e o rei não consegue entender muito bem num primeiro momento. Ele diz: pede o que quiseres e eu te darei. E ela diz: se achei graça aos teus olhos, concede-me a minha vida e a vida do meu povo. Tanto quanto Jesus Cristo, rei verdadeiro, diante de sua mãe, a mulher, isto é, a nova Eva, a ela pergunta: que há entre mim e ti que temos nós a ver com a falta de vinho deste povo? Aqui está, num sentido bíblico, apresentada a base da nossa compreensão sobre o que Maria faz por nós. Ela intercede. Não no sentido num sentido diverso do que acontece na primeira leitura, Esther deve alcançar do coração do rei Assuero alguma coisa que por sua vontade ele não daria. Não se trata disso. Se trata de ver em Maria uma intuição toda particular, toda especial dos desígnios de Deus. Porque a oração não é alguma coisa que a gente faz para alcançar a barganha de Deus. Inclusive, há pessoas que imaginam que Deus precisa sempre estar bebendo sangue, que é preciso fazer grandes e terríveis penitências para que Deus nos dê alguma coisa que Ele, por si só, não quer pedir.
A oração, na verdade, é uma maneira de sintonizar o nosso coração com o coração de Deus, para que a gente perceba no averso e no verso, no encontro e no desencontro, que Deus sempre está disposto a entregar o melhor, mas que nós temos que nos abrir a receber o melhor. Há momentos em que a gente precisa pedir para alcançar este melhor, e há momentos que o melhor de Deus não coincide exatamente com aquilo que é bom para nós. A oração vai colocar, antes de tudo, o nosso coração num estado de sintonia e de calma para discernir aquilo que é o bem, para além daquilo que aparentemente é bom. Por isso que nem sempre nós alcançamos aquilo que a gente pede, mas podemos ter a certeza de que, ao pedir, receberemos todo o necessário. E Maria diz aos serventes: podem ficar tranquilos, fazei o que ele vos disser. Enquanto preparava essa homilia, me lembrava de uma das grandes páginas da nossa literatura portuguesa, que é o Alto da Compadecida. No momento do juízo particular do Alto da Compadecida, em que ela é invocada por João Grilo como Mãe de Deus de Nazaré, logo quando ela chega, o diabo assim diz: lá vem a mulher, mulher em tudo se mete. É muito interessante isso, né? É uma maneira muito poética, muito nordestina, de Ariano Suassuna, introduzir aqui o tema da intercessão, porque isso é muito próprio das mulheres. E fiquem tranquilas, não me atirem pedras, ficará claro que não é misoginia. É próprio das mulheres se intrometer, não no sentido negativo apenas, mas no sentido positivo, porque as mulheres, de uma maneira geral, têm uma consciência mais particular da falta. Se nós homens tendemos a não nos importar se faz agora ou se faz depois, o pai, quando leva o menino para passear no parque, passa um dia inteiro sem se perguntar se ele está com sede. A mãe não se preocupa com a sede, com a fome, com a roupa, se alimentou. Então, há algo no feminino que tende a ver a falta, tende a ver o que está desajustado, tende a prestar atenção no detalhe. É isso que vai sendo apresentado ao longo da história das Escrituras e que é apresentado como sendo uma característica muito especial de Maria. Ela está o tempo todo atenta, o tempo todo no estado de pergunta, o tempo todo à procura. Guarda, inclusive, no seu coração aquilo que não é capaz de entender. No Alto da Compadecida, no momento em que os homens estão apelando à misericórdia de Cristo, o Cristo diz, não é, que ele sabe e experimentou em sua vida o que significa a solidão. E aí a Compadecida assim diz, intercedendo: eu conheci os homens que começam por ter medo, e por ter medo terminam fazendo aquilo que não presta. Olha só o que Ariano Suassuna está colocando nos lábios da Compadecida, com Nossa Senhora. Esta consciência de que, às vezes, como filhos pirracentos, a gente faz por medo, por limite, por insegurança, por trauma e por falta, aquilo que a gente não gostaria de fazer. Só um amor materno e sensível é capaz de alcançar isso. O medo, o limite, a falta. Não é à toa que, quando nós estamos com medo, inclusive depois de muito mais velho, o primeiro nome que nos vem à cabeça para gritar é mãe, não é? Porque a mãe tem uma capacidade de alcançar o filho nos seus avessos, a mãe tem uma capacidade de, inclusive, traduzir as dores intraduzíveis do coração de um filho. E ela diz, então, no Alto da Compadecida: eu conheci os homens, o seu medo, e eles terminam por medo, às vezes, fazendo-se o que não presta. E numa cena muito bonita do filme, que não está no livro, mas que é bem apresentada assim, ela toma os braços do Cristo para pedir-lhe a intercessão, dizendo: lembre-se da noite no jardim. Pobre homem, feito de carne e sangue, abandonado como qualquer outro. E aqui entendemos, né? Quando o rei pergunta a Esther: o que queres? Quando o Cristo pergunta a Maria: o que há entre mim e ti? A resposta dela, como Compadecida, é que todos somos humanos, todos sangramos, todos temos medo. E aqui nós nos lembramos também de uma das peças de Shakespeare, O Mercador de Veneza, não é?
debaixo da pele de todos nós, brancos, negros, homens e mulheres, mais ou menos desajustados, há o mesmo sangue, a mesma dor, a mesma natureza humana, decaída e frágil, desamparada, que espera à espera de um compadecimento, poderíamos assim dizer. Então, a resposta mais ou menos silenciosa ou insinuada no evangelho que nós acabamos de escutar é que Maria lembra o Cristo, que ele também, a partir da encarnação, a partir do seu útero, em sendo Deus, se faz carne, sangue, ausência, falta, dor, paixão, morte. Apela ao que há de mais íntimo de Deus, como lembra São Vicente de Paulo, que é a sua misericórdia, e concede a antecipação do milagre. Em sendo uma mulher que se mete e que interfere, mesmo quando Cristo deixa claro ainda não ser a sua hora, na sua sabedoria própria de mulher, antecipa a hora do Cristo. Porque o amor é dessas coisas da vida, que precede, antecede e supera. O amor não tem a mesma frequência de tempo, não tem a mesma frequência de mérito. Amor não é coisa que o outro merece. Amor não tem a ver com aquilo que eu tenho que dar a você. Simplesmente, o amor é segundo a graça, é segundo o instante, é capaz de antecipar, alcança o avesso, até onde nós estamos perdidos de nós, e lá onde a gente não consegue a força para continuar seguindo, porque falta o vinho da motivação, da esperança, da falta de força de continuar seguindo. É preciso escutar de novo Maria, que apela por nós ao Cristo e que pede que nós façamos o que Ele nos disser, porque na palavra de Cristo está sempre o vinho novo, porque a palavra dele é vida para a nossa vida. Voltemos a este ponto. As mulheres veem melhor a falta e estão em comunicação maior com a falta. Como disse, aqui está um risco, porque há algo no feminino, nessa consciência da falta, que pode degradar numa reclamação e numa murmuração, de estar o tempo todo prestando atenção naquilo que é o limite, em como o esposo não é exatamente como parece ser o esposo do Instagram da vizinha. Então, isso pode envenenar um relacionamento, porque é tanta falta, é tanto limite, é tanto não sei que o esposo e os filhos podem não dar conta. É muito engraçado quando nós vemos, né, banheiro feminino e banheiro masculino. Banheiro masculino, nós homens sabemos muito disso, a gente tem um acordo de não falar nada. No banheiro masculino não se sauda nem amigo. Mas o banheiro feminino, você vai escutando, tem sempre uma história, um caos, há encontro, entende? E isso é muito positivo, porque ali, enquanto um homem não está prestando atenção no outro, uma mulher vai poder dizer para a outra assim: você tem aqui uma fralda, porque a minha acabou, você pode me ajudar? Aí saem as duas de lá de dentro do banheiro como amigas, nunca se viram, não se conhecem, mas no falar, no esclarecer, foram capazes de empatia. Eu me arriscaria a dizer que uma das principais causas da destruição do matrimônio, depois de um cunhado chato e de uma sogra mal resolvida, é a falta do diálogo. Porque o homem se casa para estacionar, para ficar barrigudo, sentar a bunda no sofá e se entupir de cerveja. A mulher não, né? A mulher se casa para a reciprocidade, para o diálogo, para a escuta, para a cumplicidade. E é por isso que elas estão o tempo todo dizendo, né? Porque nós homens tendemos a escutar mal. Então perceba, neste romance familiar, dos desafios do que significa ser mulher e ter que aprender a dizer, há um mistério muito profundo, que é muito trabalhado na perspectiva bíblica, que as mulheres interferem, se antecipam, dizem e clamam. E isso é muito forte, hein? Sobretudo nas matriarcas do Antigo Testamento, porque se nós vemos Sara, Rebeca, Raquel, Judite, Esther, Ruth, Madalena, nós temos mulheres insubordinadas na Sagrada Escritura. E uma das mulheres insubordinadas na Sagrada Escritura é Nossa Senhora. O menino fica maior de idade, 12 anos. Ela vai atrás do menino e pergunta: o que deu na sua cabeça? 3 dias sumido, seu pai e eu estávamos na sua procura. O Cristo está num casamento com seus amigos, imagina, ele é um jovem de 30 anos. Ela vai até ele dizer assim: acabou o vinho.
Perceba, a Bíblia está cheia de mulheres inquietas, para dizer de uma expressão psicanalítica, mulheres neuróticas. E como lembra Nelson Rodrigues, só os neuróticos veem a Deus. Porque é graças, no sentido belo, a chatice de Sara que Abraão pôde iniciar um povo. É graças ao ser determinado de Rebeca que Isaac deixou de ser um pouquinho menos frouxo. É graças à força e o vigor de Ruth que nós podemos ter um Davi. É graças à inconveniência de uma Bersabeia que se apresenta a Salomão que ele pôde lembrar-se que a principal função de um rei é cuidar. É graças à antecipação de Nossa Senhora que o Cristo pôde realizar o primeiro dos seus milagres. Portanto, perceba, este jeito próprio de ser das mulheres é neutro. Ele pode ser, na família, na sociedade, uma fonte de ruína, de reclamação, de ressentimento, de está tudo errado, por que você não é como o outro? Ou pode ser o cuidado do detalhe, a capacidade de ver no desconforto, na contradição, uma manifestação da graça de Deus, porque tudo que é falta pode ser preenchido. E às vezes as mulheres lembram, por exemplo, que um casamento está muito parado, tem muita rotina, e de que os dois que decidiram caminhar uma vida juntos, porque não se conversam, não se entendem, porque não têm momentos de vinho, de alegria juntos, estão caminhando pouco a pouco na direção oposta. E aí, se o marido não escuta aquilo que a mulher está dizendo, teremos que chamar um juiz ou uma juíza para poder dizer em nome da mulher, porque o marido perdeu a capacidade de escutar. Já terminando esta reflexão, vemos então no Antigo Testamento, ao longo da história da igreja, em Nossa Senhora, esta força feminina, que é útero, o útero das matriarcas, que às vezes seco, tornou-se objeto da lembrança de Deus. Das mulheres vem o amor, esse amor que, como disse, ele antecipa, acompanha e excede. Pensemos no amor de Maria Madalena, quando todos os discípulos fogem, ela é insistente diante do túmulo, não admitindo que o Senhor estava morto, porque o amor não pode morrer, ele não passa e tem o privilégio de nunca entediar. E meditemos a força dessas mulheres da Sagrada Escritura e a força de Nossa Senhora, que se põe sempre à escuta e a serviço. E aqui termino esta reflexão com algo que escutei alguns dias na internet, fazendo me relembrar. Há uma expressão do inglês, né, onde se diz assim, né? My home, my castle. A minha casa é o meu castelo. E os judeus, por tradição, dizem assim, minha casa é minha esposa. E no livro, a última lição do livro da sabedoria é ensinar um homem como ele deve alcançar uma esposa sábia, porque se ele não tiver uma esposa sábia, as outras coisas não valem de nada. E é o que diz Nelson Rodrigues, né? Quando ele disse que até os 18 anos um homem não sabe dar nem bom dia para uma mulher, é melhor ficar calado. Então, essa sabedoria judaica de entender que a esposa é uma casa. Reparem, por exemplo, quando a avó ou quando a mãe falece, é muito difícil estar à mesa depois de novo. Quando o pai falece, nem sempre. Mas quando a mãe falece, é muito difícil agregar de novo os filhos. Parece que algo da família se desfacela. É por isso que no Shabat, que é o sábado dos judeus, a mulher que minha casa, minha esposa, o homem que mora na casa, a casa que tem a ver com a atenção da mulher, a missão de acender a luz do Shabat é da mulher. Na ceia do Shabat, ela deve acender 2 velas. Uma vela significa santidade. Uma mulher como Maria deve conduzir a família no caminho da santidade, no caminho do encontro com Deus. Maria é a porta do céu. Uma mulher tem como missão íntima, no seio do seu lar, ser uma mediadora do céu, não do inferno. Uma das velas significa a santidade e outra das velas significa a paz. Peçamos que Nossa Senhora nos inspire, acendendo em nossos corações neste dia, ela que é a Aparecida, que faz resplandecer a glória de Deus, que foi luz nas sombras daqueles 3 pescadores, sensível à sua falta,
também acenda nesta manhã as luzes de que precisamos em nossos corações, nos fazendo ter o desejo de, mesmo nas dificuldades da vida, sermos mais santos, mais atentos, e isto certamente nos conduzirá para além de nossas ansiedades e de nossas falsas buscas ao caminho da paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ao céu